Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Bom, quero agradecer que alcançamos 30 pessoas em 3 dias de leitura. Olha só, é bem dizer uma sala de aula, porque da última vez que nós deu aula, o negócio foi punk. Bom, vamos aos comentários e reflexões da leitura de ontem. Vamos lá. Se você não assistiu o vídeo de ontem, a leitura de ontem, vai lá no canal no YouTube que tem. Foi Gênesis capítulo 11 ao 15. E o que nós podemos ver? Que para Abraão sair da sua terra, ele teve que ter uma grande confiança na voz que ele escutou. Se é a voz da cabeça, se é a voz de Deus, aí fica ao seu critério decidir, porque vai da sua interpretação. E o que isso tem uma ligação a ver com o aprendizado, que é o abandonar a zona de conforto. Porque Abraão era descendente de um monte de gente, tinha tudo na sua terra, mas ele foi procurar algo melhor, que ele foi orientado, ou seja, promessa de Deus, alguma coisa assim. E assim, outra coisa que ficou muito clara é que para evitar qualquer tipo de desentendimento, é só se afastar, é só não conviver. Ah, mas eu não moro junto com essa pessoa e não tem como separar. Conversa. Uma conversa resolve tudo. Se não, cada um para o seu lado, para não ter treta, uma pancadaria. Isso é desnecessário. E uma outra coisa também que nós podemos tirar de aprendizado da leitura de ontem é que mexer com a mulher dos outros dá ruim. Foi dito na Bíblia, não sou eu, mas é uma interpretação. Mas o que essa interpretação pode também trazer? Que mexer em qualquer coisa dos outros não é o correto. Então, se for uma agulha, um lápis, se não for seu, não tiver na sua responsabilidade, peça autorização. Porque assim, o próprio homem se prejudica. Depende do que faz. Faz coisas boas, recebe coisas boas. Faz coisas ruins, recebe coisas ruins. Então, depois dos comentários de ontem, da leitura de ontem, vamos à leitura de hoje. Pegar o óculos. Ah, e antes de mais nada, se você tá curtindo, tá gostando da nossa leitura, das nossas interpretações, deixa seu comentário aqui embaixo ou me envia no direct ou mensagem no Facebook Messenger. Comenta no YouTube, curte, compartilha, segue a gente no canal para mais pessoas também terem acesso a essas informações, a essas interpretações e acompanhar a gente na leitura, assim como você. Agradeço você. Quem sabe de 30 que nós conseguimos, no próxima semana nós conseguimos 50. É uma sala de aula e meia. Vamos à leitura. Livro de Gênesis, capítulo 16. Agar é dada por mulher de Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão seu marido, e fez 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ele concebeu, e vendeu concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faz-lhe o que é bom, e é aos teus olhos. E afligia a Sarai, e ela fugiu da sua face.
E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte d'água, no deserto, junto à fonte ao caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: De onde vens? E para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilhe-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicar sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem bravo, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso chama aquele poço de Lairós, eis que está entre Cades e Berede. E Agar deu o filho de Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho, que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão. Agora ele vai se chamar Abraão, não é Abrão. Então vamos lá. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o seu Deus, Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais seu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandiosamente, e te farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e a tua semente depois de ti e suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente, depois de ti a terra, tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e tua semente, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal do concerto entre mim e ti. O filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estarás no meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Deus é um Deus de promessas, ou seja, ele fala a partir dele o que você tem que fazer, você faz e recebe. Acho que dá para entender uma parada mais ou menos assim, dessa analogia da história. Vamos lá. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será seu nome. Porque eu hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação.
O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus a Abraão. Tudo tem um tempo definido para acontecer, e nada é impossível. Melhorando, tudo é possível. No seu devido tempo, acontece. Então vamos lá. A instituição da circuncisão. Então tomou Abraão seu filho Ismael e todos nascidos na sua casa, e todos comprados por seu dinheiro, todo macho entre o homem da sua casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia, como Deus falara com ele, e era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Aparecem 3 anjos a Abraão, capítulo 18. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou. Eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu na porta da tenda do seu encontro, inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e levai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como os tem dito. E Abraão apressou-se a ir com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma dela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto deles debaixo da árvore, e comeram. E disse-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí nesta tenda. E disse: Certamente tomarei por ti este tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dela. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haverei coisa alguma difícil ao Senhor? Ou tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor, para obrarem com justiça e juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto seu pecado já tem agravado muito. Descerei agora e verei com efeito tem praticado grande esse clamor, que é vindo até mim. E se não sabê-lo-ei, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede com Deus pelos homens. E chegou-se a Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houve 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão com ele dentro dela? Longe de ti faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei
a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura falares de 50 justos, 5 destruirás por causa daqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei. E se eu achar ali 45 e continuarei ainda a falhar-lhe? E disse: Se porventura se achar ali 40, e disse: E não a farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: Não farei achar ali 30. E depois disse: Eis que agora atrevi a falar o Senhor. Se porventura achar ali 20, e disse: Não o destruirei por amor dos 20. E disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10, e disse: Não a destruirei por amor aos 10. E foi-se o Senhor, porquanto acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou seu lugar. Ou seja, pela história, não deve se misturar o justo, a punição do justo com o ímpio. Porque o justo ele anda na justiça, faz as coisas certas e corretas aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. O ímpio não, mas se tiver um justo apenas em uma cidade inteira, pela história e analogia, Deus guardará aquela cidade por causa daquele justo. Então vamos ver como se desenrola essa história. Ló recebe 2 anjos em sua casa, capítulo 19. E vieram os 2 anjos de Sodoma à tarde, e está Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passarei nele em noite, e levá-lei a vossos pés, e de madrugada vos levantarei, e ireis vossos caminhos. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez o banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes de se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os varões que ali vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conhecemos. Então saiu Ló e eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram o varão. Falou: Estarei e farei delas como bom for vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juízo em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que cansaram para achar a porta. Olha só, a maldade cega as pessoas. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, os teus filhos e tuas filhas, e todo quantos têm necessidade na cidade. E todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-los. Então saiu Ló, e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar sua filha, e disseram-se: Levanta-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seu genro. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereçais na injustiça da cidade. Eles, porém, demoravam-se, e aqueles varões que lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora dessa cidade, escapa-se por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida, mas não posso escapar no monte.
pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá. E a pequena, ora, para ali escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva? E disse-lhe, eis aqui tenho-lhe aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ló recebeu as orientações e teve coragem para ir para a cidade, ou seja, cumpriu as instruções, mesmo com dúvida, porque a fé é acreditar naquilo que não se vê. Mas ele foi, vamos ver como desenrola a história. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover o enxofre e fogo, o Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E derrubou aquela cidade, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, eis que o fumo da terra subia, como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade e que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, e ele e suas duas filhas. Então o primogênito disse ao menor, nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitamo-los com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que o primogênito disse à menor, vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entrei tu diante com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve primogênito um filho, e chamou seu nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. E a menor também teve um filho, chamou seu nome de Benami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Abraão nega que Sara é sua mulher. Capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou Cades e Sur, e peregrinou em Gerar, e havendo Abraão dito a Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Olha só, de novo, não mexer com a mulher dos outros. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me diste ele mesmo, é minha irmã? E ele também disse, é meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso? E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher do seu marido, porque o profeta é, e rogai por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíste, sabe-se que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Olha só, vamos lá, uma pequena reflexão. Mexer com coisa dos outros dá BO, dá ruim, porque faça aquilo que seja sincero e puro na sua mente e no seu coração. Ok, você vai ser perdoado. Agora, se você fizer com intenção do que você sabe que você está fazendo e é errado, aí já sabe a história, né? Vamos lá. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os servos e falou todas as palavras em seu ouvido, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe,
Que nos fizeste, e em que pequei contra ti, para trazer sobre mim o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse-me Abimeleque a Abraão: Que tem visto para fazer tal coisa? E disse a Abraão: Porque dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor à minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: Seja esta graça que me farás em todo lugar onde viermos. Disse a mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servas e deu a Abraão, e restituiu-lhe sua mulher Sara. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habite onde bom for aos seus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos que contigo estão, e para que com todo contigo estão, e até para com todos os outros. E atrás advertida, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha, chegamos ao final da leitura de hoje. Muito obrigado, agradeço a sua audiência. Fique na paz de Já e vejo você numa próxima. Manda nos comentários aí o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer para você ter um melhor entendimento e uma melhor compreensão. Até mais!